Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer. Eu me chamo Zander, sou aluno da pós da FIA em Novas Tecnologias e estou aqui para apresentar o trabalho final do curso, que tem como título Implementação de Centro de Controle de Hub, HCC, de Aviação Comercial. O presente trabalho é dividido em 5 pilares, sendo o primeiro a introdução teórica, onde a gente vai falar sobre toda a teoria da aviação civil e comercial ao longo do tempo, seguido da caracterização da empresa, da companhia aérea, dentro do nosso diagnóstico empresarial. E em terceiro, a solução, que é a aplicação de um HCC e todas as suas tratativas. Em quarto, a aplicação de novas tecnologias e inovação, já fazendo o link com o próprio título da pós que eu fiz. E em quinto, e por último, a nossa conclusão desse diagnóstico. Vamos lá? Então a gente vai começar falando sobre a teoria da aviação. A ICAO, que é o órgão fiscalizador da aviação nos Estados Unidos, define que a aviação é todo serviço prestado por algum aparelho aéreo. Aparelho aéreo a gente entende desde aviões, sejam monomotores, bimotores, quadrimotores, jatos, caças, até helicópteros, planadores e drones. E ela divide em dois grandes grupos: o grupo da aviação militar e o grupo da aviação civil. A aviação militar subentende-se que é a aviação que trata toda a questão de defesa. Então, desde proteção de territórios, trabalhos bélicos e aviação civil, que é a aviação que a gente está mais acostumado e conhece bem mais, é toda a aviação que tramita no cotidiano, no dia a dia das pessoas. A aviação civil é entendida que é dividida em 3 subgrupos, que é a aviação comercial, a operação geral de voos e os serviços aéreos. A gente vai tratar no presente trabalho sobre a aviação comercial, que preconiza que todo trabalho de economia, que gira a economia a partir do uso de aparelhos aéreos, sejam aviões, helicópteros, drones, é entendido como aviação comercial. O segundo subgrupo da aviação civil é a operação geral de voos, que são os mesmos serviços prestados pela aviação comercial, mas sem fins lucrativos necessariamente. Então, o exemplo é o transporte de órgãos transplantados. E em terceiro, são os serviços aéreos, que são serviços feitos por operadores aéreos técnicos específicos. Traduzindo, são todos aqueles serviços aéreos que são especializados. Então, um exemplo é pulverização de pesticidas em plantações de milho, de soja, de arroz, é um exemplo de serviço aéreo. No presente trabalho, a gente vai falar muito de aviação comercial, como eu disse, e a ANAC, que é o órgão regulador nacional da aviação, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, preconiza que a aviação comercial é um conjunto que inclui técnicas e ciências necessárias para a fabricação, manutenção e operação segura de aeronaves destinadas para o transporte de carga e de passageiros. Os primeiros voos comerciais de aviação foram feitos no início do século XX e, passadas a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, teve um boom tecnológico da aviação militar e que impactou diretamente, concomitantemente, a aviação civil. Nos meados da Segunda Guerra, a aviação militar sofreu essa tratativa exponencial de desenvolvimento tecnológico. Então, desde a questão de desempenho de combustível, questão de rastreabilidade e questão de você, por exemplo, fazer pousos só usando instrumentação, que antes não era possível. Antes o piloto tinha que necessariamente ver a pista que ele ia pousar. Então, hoje em dia, a maioria dos voos grandes, de grande escala, de grande distância, são feitos por instrumentos e são os polos que a gente tem da Segunda Guerra Mundial, mas que chegaram diretamente para a aviação civil. E hoje a gente tem centenas, milhares de companhias aéreas e de linhas que conectam todos os continentes ao redor do mundo. A gente tem modelos operacionais das companhias aéreas comerciais. Então a gente tem majoritariamente hoje 2 modelos funcionais: o point-to-point, que é ponto a ponto, e o modelo de hub-spoke, que é o modelo de hub. O ponto a ponto, a gente tem uma malha de vários aeroportos que podem se conectar entre si de forma descentralizada. É muito legal porque você consegue muitas vezes ir de forma direta para o seu destino, mas é um tipo de modelo operacional que você tem custos muito altos. E a gente tem o segundo modelo, que é o Hub Spoke, que vai ser o modelo que a gente vai fazer a tratativa do presente trabalho, que é o modelo de hub. Você tem vários pontos operacionais e você escolhe um ponto específico que vai ser o ponto capital. Então você vai tender a mandar todos os seus voos sempre para aquele ponto.
É interessante por questões financeiras, questões operacionais, porque a partir do momento que você centraliza, fica muito mais fácil aquela tratativa e você tem uma redução de gastos, tanto de escala, em folha, em tratativa de recursos. E a grande maioria das empresas aéreas médias e grandes hoje em dia fazem esse tipo de modelo em hub. As vantagens desse hub de aviação, desse modelo em hub de aviação, eu listei aqui quatro, que são a conectividade aprimorada, como eu já disse, porque a partir do momento que você tem um hub, você centraliza esse operacional, você tem conexões diretas e uma concentração no seu tráfego de pessoas e de voos. Então você facilita muito a questão de viagem, você facilita muito o turismo, seja o turismo local, seja o turismo para os lugares que você vai atender a partir desse hub. Você tem a eficiência operacional, então a centralização dessas operações permite que os seus recursos sejam utilizados de melhor maneira, de maneira mais eficiente, até você conseguindo reduzir os seus custos e gastos, e você agiliza processos de embarque e desembarque. Você também tem a questão de economia de escala de tripulação e escala também das pessoas que trabalham ali na tratativa do dia a dia dentro daquele hub, pela concentração do tráfego aéreo. E, além disso, você consegue, a partir da instalação de um hub, o governo federal brasileiro, por exemplo, ele, quando você instala um hub, ele fala que você consegue, ele entende que você está fazendo investimento naquele local e você consegue um abatimento no ICMS de combustível. Hoje, o combustível em todas as empresas aéreas do mundo, ele está entre 40% e 50% na folha de gastos. Então, qualquer desconto, por menor que seja, impacta muito lá na frente economicamente. E em quarto, você tem uma maior oferta de voos, porque tendo um hub, tendo um ponto capital, você tem uma gama maior de voos com horários e destinos mais variados, que é muito interessante para o passageiro, seja o passageiro pessoa, seja o passageiro carga. Mas nem tudo são flores, como a gente bem sabe, então o hub ele pode apresentar algumas desvantagens. Aqui eu listei duas delas, que é a concentração de tráfego. Então, qualquer problema que você venha a ter, pode, como por exemplo, o aeroporto fechou por questões meteorológicas, você tem uma concentração de muitas pessoas, de muita operação que está parado, então isso pode causar problemas de comunicação, problemas de agitação, e essa alta concentração de voos e hub pode também sobrecarregar a sua infraestrutura. Além disso, são custos adicionais de contingência. A partir do momento que o passageiro está com uma companhia aérea, necessariamente, a companhia aérea é responsável por toda a segurança daquele passageiro, e se você não fez o voo que o atendeu, você acaba tendo que arcar com alimentação, eventualmente hospedagem, lazer. Se o destino dele ele teve algum custo, a companhia aérea também e a pessoa não compareceu por atraso ou por não comparecimento, a companhia aérea é responsável por responder por isso, então são custos adicionais caso você tenha algum problema no hub que a companhia aérea tem que tratar. O hub de aviação ele tem vários impactos econômicos já percebidos. Hoje, como eu disse, a grande maioria das empresas aéreas operam pelo sistema de hub e alguns deles são listados aqui. Então, mais de 100 milhões de passageiros já passaram por estimativa em hubs de aviação ao redor do mundo. Então, tem um grande fomento ao trânsito de pessoas e ao turismo. Direta e indiretamente são gerados mais de 10 mil empregos. Então, você dinamiza toda aquela economia local e um investimento de aproximadamente 5 bilhões de dólares em infraestrutura em serviços aeroportuários prestados em hubs de aviações. Alguns exemplos de hubs que a gente tem no Brasil, a gente tem diversos, mas aqui eu listei três. O primeiro é o hub de Guarulhos, que é o maior aeroporto da América do Sul e um dos principais da América Latina, e é o principal aeroporto do nosso país, e que você consegue conexões não só para ambientes domésticos, mas também para cidades ao redor do mundo. O segundo hub é o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Eu não sei se deu para perceber, eu sou carioca, então tenho que puxar a sardinha para o meu lado. E é um importante hub brasileiro, já que o Rio de Janeiro é o destino mais conhecido do Brasil, ao redor do mundo, então ele serve como cartão de entrada para conexões internacionais. E o terceiro é o Aeroporto Internacional de Brasília, nossa capital, que geograficamente ele é muito interessante por ficar centralizado geograficamente no mapa do nosso país, então você consegue ter uma distribuição com maior parcimônia para todos os locais. Então, é um ponto muito interessante de hub. Agora a gente vai para o descritivo da companhia aérea. Dentro desse trabalho, a gente vai trabalhar com a Linhas Aérea Globo, que é uma companhia fictícia, que é brasileira, nacional, que opera sobre o modelo de hub em toda a extensão nacional, operando em voos domésticos.
e a demanda, ela tem uma demanda de operação centralizada específica sobre seus hubs. A gente pegou as principais queixas dos nossos clientes, sejam clientes passageiros, que a gente chama de cliente Pax, ou cliente cargo, e as principais foram questões de atraso, falta de agilidade na tratativa caso aconteça algum problema, e a falta de clareza de informação. E a gente também pegou as principais reclamações dos nossos clientes internos, dos nossos colaboradores, que são delay na comunicação do centro de operação de controle geral com o hub e a falta de independência em decisões e trâmites estratégicos dentro do próprio hub. O que acontece? Toda companhia aérea tem um CCO, que é esse centro de operação de controle geral, que faz todo o desenho de como estão operando todos os voos, sejam voos domésticos, sejam voos internacionais. Então, eles ficam de olho sobre meteorologia, tempo, atraso, combustível, todas as coisas, como você consegue rodar dia a dia a sua malha aérea. E muitas vezes você tem uma tratativa específica do hub que você vai ter que levar para o CCO, e o CCO vai levar um tempo. Enquanto esse tempo de comunicação está rodando, é o tempo de um passageiro estar reclamando, é o tempo de você ter abertura para um futuro processo, então você acaba tendo gastos jurídicos, gastos de contingência, gastos de hotel, que muitas vezes poderiam ser resolvidos pelas próprias pessoas dentro do hub. Então, a partir disso, a gente faz o diagnóstico desse problema em 4 grandes pontos, que é a confusão generalizada, a falta de autonomia de decisão das pessoas, dos funcionários do próprio hub, um processo extremamente travado e a insatisfação dos nossos clientes. E a solução indicada é que dentro desse hub vai ser implementado um centro de controle de hub, o HCC, que vai ser totalmente dedicado, e a gente vai realizar no plano piloto dentro do aeroporto de Guarulhos, que, como eu já disse, é o nosso principal aeroporto nacionalmente. Com isso, a gente tem a aplicação do HCC no nosso hub de Guarulhos, e vocês perguntam, tá, aplicar um HCC, o que é um HCC? O HCC, como o próprio nome já diz, é Centro de Controle de Hub, ou Hub Central Control, é uma central de controle operacional que gerencia e coordena todas as operações dentro daquele hub. Ela demanda e utiliza tecnologia avançada para você que tenha uma integração sistêmica forte e otimiza e fluxo de trabalho dando toda a eficiência. Então ela vai desde o controle aéreo de aviões que estão indo e chegando para aquele hub, até a gestão de bagagens, check-in, tratativa de passageiros, tratativa de transporte de cargas, embarque e desembarque desses passageiros e dessas cargas. É muito interessante você ter um HCC, já que é um centro de controle dedicado para aquele hub, para que você tenha toda a tratativa dele ali de forma independente e capital, só que para você ter essa tratativa você precisa de um espaço físico. E a estrutura sugerida é que seja uma estrutura física, uma sala, um salão, dedicado dentro da área restrita do aeroporto. Por que dentro da área restrita? Porque se for na área comum, na área que a gente chama de área popular, muito provavelmente algum cliente vai perceber e vai dar 3 batidinhas na porta e querer que resolva o seu problema. E então, estando dentro da área restrita, você tem essa questão de você ter um trabalho blindado, e dentro da área restrita você também tem um contato direto muito mais facilitado com órgãos como a locadora do aeroporto, Polícia Federal, questão de tratativa de bagagens, então tudo fica muito mais fácil e eficiente. Para as funções do HCC aqui nós listamos 7 funções capitais, 7 funções essenciais para melhor aderência e eficiência do HCC no funcionamento do nosso hub de Guarulhos, e são elas o coordenador, uma posição sênior, que você acaba tendo uma pessoa com maior conhecimento, maior histórico de tratativa operacional, e com isso ele vai fazer toda essa amarração das outras 6 posições. O controller, que é o controlador de voo, que vai ver toda a tratativa da aeronave que está chegando, para onde que ela está indo, vai ter atraso, como eu posso ajustar o atraso, ela chegou adiantado, que eu posso fazer a tratativa, e também vai ver toda a tratativa do controle de escala da tripulação, seja de comissários, seja de pilotos, a função de comunicação, que faz a comunicação desde o pessoal que está lá no ar, de comissários e pilotos que estão voando pelo céu do Brasil, até a comunicação entre as posições ali em terra, que a gente chama, que são as posições de embarque, desembarque, tratativa. Então, vai fazer toda essa ponte, porque a gente sabe que a comunicação é um grande entrave, então ele vai fazer todo esse desenho de comunicação entre todas as pessoas. A posição de contingência, que é uma posição essencial, porque muitas vezes você, estou num voo, ele vai atrasar. Aí ele vai ver se as pessoas que estão dentro daquele voo
se elas têm alguma conexão específica, e se tiverem alguma conexão específica, o que eu posso fazer nessa tratativa? Eu posso fazer o plano A? Ah, elas vão perder o próximo voo, ou eu posso pedir para atrasar o próximo voo para o controle? Ah, não tem como atrasar? Ok. Então elas perderam o voo que elas iam pegar em sequência. Então eu posso colocá-las num voo mais tarde? Posso, não posso. Caso não possa, plano C, elas só vão poder pegar o voo amanhã. Então, qual tratativa que eu tenho de ter de hotel, de alimentação, de hospedagem, enfim, para tudo isso, então a gente chama de planos de contingência, então uma função específica para todas essas contingências. A quinta posição é a posição de conexões, que vai ficar de olho, já que a gente tem um hub e ele é feito para conexões, ela é uma função dedicada para fazer toda essa tratativa de como eu vou fazer todo esse desenho. É, tenho tantas pessoas que estão vindo de um voo do Rio, Guarulhos, vão para Salvador, quantas pessoas têm dessa conexão, e ela também já fala com o pessoal de comunicação, com o pessoal de contingência, se eventualmente tiver algum atraso, elas já ficarem ligadas que algumas conexões podem ser comprometidas e fazer o máximo de trabalho para que todas as conexões sejam respeitadas dentro do tempo e pontualidade prescritos. Essa posição tem uma comunicação direta com a sexta posição, que é de alocação de aeronaves. É, essa posição é dedicada para fazer todo o desenho de onde você vai colocar cada aeronave, em cada portão de embarque, porque muitas vezes a pessoa da conexão fala, olha, tá vindo um voo do Rio e tem muita gente indo para Salvador, tem como colocar duas aeronaves uma próxima da outra? E então o pessoal de alocação vai pelo menos tentar fazer isso o mais próximo possível, porque acaba sendo muito mais fácil o trânsito de pessoas, já que tem muita gente indo de um voo para o outro, é muito mais fácil e muito mais óbvio você colocar esse trânsito de forma adjunta, de forma conexa. E por sétimo e último, a função de balanceamento. Hoje, muitas vezes, o balanceamento ele sai das mãos do comandante, vai para uma pessoa do CCO para poder voltar para o hub levar para o comandante. Então, ter uma pessoa de balanceamento já dentro do próprio hub, você já tira uma etapa, então você consegue um processo muito mais enxuto, muito mais direto e muito mais seguro. Então, você tendo uma pessoa dedicada para esse balanceamento, a checagem por parte do piloto e copiloto acaba sendo muito mais rápida, muito mais tranquila e muito mais segura. Alguns benefícios que a gente tem da implementação do HCC dentro de um hub comercial. Aqui eu listei 4, a eficiência operacional, porque o HCC acaba sendo uma posição tática e estratégica para toda a eficiência da operação, então você consegue otimizar todo o fluxo de tráfego aéreo e tráfego de passageiros. A redução de custos, onde você consegue ter uma automação de processos e a otimização dos mesmos. Você consegue reduzir custos em folha, custos operacionais, e você consegue otimizar a sua capacidade de tráfego. Em terceiro, a melhoria de segurança. Então, você consegue um controle muito mais preciso, muito mais transparente, centralizado sobre as operações. Então, você reduz riscos e você estrutura e deixa a segurança muito mais robusta. E a experiência do passageiro, que você consegue melhorar toda a organização e fluidez da experiência dele como um todo. Então, desde o check-in até o desembarque dele, que é onde a nossa companhia aérea Globe é responsável, você consegue ter esse trâmite de forma sem gargalos, de forma muito mais tranquila. A gente sabe que você tendo uma experiência muito melhor, a fidelização acaba sendo muito mais fácil. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, a gente tem alguns desafios. Aqui nós estamos em 3 pilares, que é o custo de implementação, já que você tem demandas muito específicas, você tem posições com hard skills muito específicas, a gente sabe que no comparativo de folha acaba sendo um pouquinho superior, então você tem uma demanda inicial para a implementação um pouco mais alta. A integração sistêmica, então você tem barramentos que se conversem sistemicamente, também tem questão de custos e de tempo, então acaba sendo um ponto desafiador. E a mudança cultural, a mudança de mindset, de entender que a implementação de um centro específico de controle por hub pode passar por questão de resistência de mudança a alguns funcionários, mas que é muito interessante falando corporativamente e operacionalmente, mas que demanda o entendimento de mudança de cultura, e a gente sabe que shift de cultura sempre demanda tempo. Os impactos de aplicação de um HCC, a gente listou aqui em 4 pontos. Então, operacional, financeiro, econômico de pessoas. O operacional, como eu já disse, a gente consegue uma otimização muito grande no fluxo aéreo, você consegue até aumentar a sua malha aérea, seja ela doméstica ou internacionalmente, o melhor gerenciamento de recursos e redução de atrasos, e redução de atrasos a gente sabe que impacta diretamente na experiência do cliente. O financeiro, que você, a partir da redução de custos operacionais e possivelmente ganhos
de isenção de impostos, você também consegue um aumento de tráfego e otimização desses recursos, então você aumenta a sua margem de rentabilidade. O econômico, você tem um impacto positivo na economia local, tanto para você, quanto para os seus colaboradores, quanto para todo o espaço, então você fomenta o turismo e o trabalho local, gerando novas vagas de emprego ali dentro daquele hub. E, por último, de pessoas, você tem desde a melhoria do nosso cliente interno, do nosso trabalhador na nossa Globe, então você consegue melhoria nas condições de trabalho, processos muito mais enxutos, processos muito mais corridos, e também uma melhora de tratativa, de produtividade e satisfação, não só do nosso colaborador, como também do nosso cliente. A viabilidade de negócio de um HCC é viável para aeroportos com alto volume, como eu já disse, a gente está em Guarulhos, mas também tem como outros, como eu já disse, Brasília e Galeão, que são aeroportos grandes, robustos. A vantagem competitiva é que o HCC ele é um grande diferencial, já que você tem um ponto capital estratégico e direcionado para que você consiga atrair melhor mais operação, mais companhias aéreas, e você fomenta a estruturação e competição. E alguns exemplos de HCCs que a gente tem no mundo, a gente tem o HCC da Azul aqui em Viracopos, a gente tem o HCC da KLM em Schiphol, lá em Amsterdã, além de Heathrow, Dubai, são vários lugares que têm HCCs dedicados para toda essa tratativa estratégica das companhias de empresa. A aplicação de novas tecnologias e inovação no HCC, aqui nós estamos em 4 pilares. O uso de inteligência artificial, que pode ser utilizado desde a otimização do fluxo de tráfego aéreo, onde você consegue ter uma prescrição de onde você poderia alocar cada aeronave, onde você poderia alocar de forma mais fácil e forma mais integrada cada aeronave dentro de um gate, então você já tem uma facilitação para o trabalho de algumas das posições que a gente viu anteriormente. O uso de RPA, de robotização e automação, que podem ser utilizados para automação de tarefas repetitivas, como emissão de documentos, emissão de vouchers, emissão de cartões de check-in, e você também consegue utilizar a robotização para fazer o trabalho de identificação e bipagem de bagagens. Em terceiro, o IoT, que é a internet das coisas, que você consegue utilizar toda a estrutura que já demanda do aeroporto. Hoje a ANAC, por exemplo, demanda que grandes aeroportos tenham em todos os gates câmeras e todas as companhias aéreas têm acesso a essas câmeras. Então, por exemplo, a gente da Globe, a gente tem acesso à câmera, a gente pode fazer com o uso de inteligência artificial a detecção de chegada das aeronaves ou da partida das aeronaves, e com isso, sistematicamente, você já tem o horário de pouso, o horário de decolagem, o horário de corte, e isso facilita muito, porque hoje, na grande maioria das empresas aéreas, mesmo as empresas muito grandes e muito conhecidas, quem faz toda essa tratativa é uma pessoa que fica lá no portão de embarque, tem que anotar no celular, às vezes até no papel, o horário de chegada do avião, e tem que mandar para o pessoal de comunicação, subir no sistema. Então, a gente já deixa com um processo de melhoria contínua e uso de tecnologia, tudo muito mais fácil e tudo muito mais seguro. E, por último, o embarque inteligente, então o uso de ferramentas visuais, como tablets, projetores, telas, torna o embarque muito mais divertido e muito mais fácil, muito mais eficiente, o que impacta diretamente tanto na experiência do cliente interno quanto do cliente externo. Hoje a gente demanda, por exemplo, a Azul utiliza um tapete de embarque, que é um projetor que fica bem em cima do portão de embarque, e ele vai dizendo qual o número das fileiras. Então, embarca agora em fileira 1, embarca a fileira 17, embarca a fileira 29. E com isso você tem uma redução nas filas de embarque que ficam no avião, todo mundo já deve ter passado por isso, que você fica lá esperando sua mala para a pessoa poder colocar, então você tem um embarque muito mais inteligente e você tem um ganho de tempo muito grande. Por último, e não menos importante, a conclusão do nosso diagnóstico empresarial, que a gente divide em 4 setores. Então, o futuro da aviação, que com o uso de HC6 e implantação de HC6 em hubs de aviação comercial, a gente proporciona maior eficiência, maior segurança e sustentabilidade, melhor governança de recursos de operação. Estrategicamente, a implementação e operação de HCC é crucial para que você tenha todo um mapa estratégico e tático muito mais eficiente e muito mais alinhado à realidade. A experiência do cliente interno e do cliente externo é impactada diretamente, e o uso de novas tecnologias impacta diretamente de forma positiva nelas. E a aviação 5.0, que o uso de ferramentas de novas tecnologias e inovação agrega muito valor, eficiência e na redução de custos no nosso processo
e visualização de decisão de todo o HCC. É isso, eu agradeço muito. Por último, eu deixo uma frase de Conceição Evaristo, que é uma escritora que eu sou apaixonado, que o importante não é ser o primeiro ou a primeira, o importante é abrir caminhos. Muito obrigado a todos que estão assistindo e um grande abraço.